Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir qual o maior medo dessa pessoa em relação a você ou em relação à situação de vocês hoje. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. A primeira opção é a mandala, tons de turquesa e laranja. A segunda opção é a pirâmide, orgonite, pedras azuis. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Também vou me concentrar. Gratidão. Esse é o primeiro grupo, pessoal da mandala. O medo ou medos dessa pessoa em relação ao consulente 1 hoje. O medos dessa pessoa em relação ao consulente 1 hoje. Olha só. O poder. Medo do seu poder. Você ter se empoderado, né? Nessa situação. Ter assumido teu poder pessoal. Essa situação de alguma forma. O maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 1. O anjo do equilíbrio. Lembra muito a carta da temperança, né? Você está ponderando mais as coisas. Pode estar levando seu tempo aí para tomar decisões. E numa dessa você desiste ou você corre, né? Consulente 1. O maior medo dessa pessoa. Relação consulente 1. A rejeição. Gente, eu já posso falar um monte de coisa aqui, né? Com 3 cartas, né? Essa pessoa é, né, uma mensagem inicial. Essa pessoa, ela tem medo que uma vez que você se equilibre, né, que você busque o teu poder pessoal e você leve o seu tempo se equilibrando tua energia, tua cabeça, tua forma de agir, tua confiança, você comece a rejeitá-la. Eu estava embaralhando as cartas e pensando assim, gente, que tipo de pessoa... Esse é um questionamento que você tem que fazer também. Que tipo de pessoa quer do lado dela uma pessoa que não tem o seu poder pessoal em dia, né? Uma pessoa que não tem autoconfiança,
que não acredita no automerecimento, que não tem equilíbrio de ação, que não tem equilíbrio, né? Quer dizer, que coisa mais tóxica, né? De uma certa forma, pode ser num nível mais grave ou menos grave, né? Então quer dizer que o que ela oferece ou oferecia para você, que para ela era melhor que você estivesse desequilibrado para poder aceitar. Porque uma vez que você se equilibra, você vai rejeitar aquilo que ela oferece, né? Aí seria o quê? Seria a relação de codependência, seria, né, aquelas atitudezinhas tóxicazinhas de sumir ou ficar calada, ou seja lá o que for. É isso que eu acho que as leituras de oráculo deveria estar fazendo com a cabeça de todos nós, né? É botar a cabeça da gente para pensar, porque isso aqui não é uma verdade absoluta, isso é uma energia do momento. Mas não faz você se questionar que tipo de pessoa é essa, que para ela é melhor que você esteja desequilibrado no teu poder pessoal, talvez até na tua mente, na tua forma de agir, porque assim você aceita com mais facilidade aquilo que ela lhe oferece? Não é estranho isso? Então é algo a se pensar, né? Então, o que seria esse desequilíbrio? Ah, você está super carente, você está super triste, você está numa posição de estar se sentindo rejeitado, né, com as ações dessa pessoa. Então, o teu poder pessoal estar abalado de alguma forma, você está com a tua autoestima abalada, está inseguro por algum motivo. Quer dizer, para essa pessoa é melhor que você esteja abalado, ou com medo de ser abandonado, ou com medo de ser rejeitado. Uma vez que você entre no equilíbrio, é uma leitura sobre medo. Ela tem medo que você se equilibre. Que coisa mais doida isso, gente. Isso fala muito sobre ela, né? Isso não fala sobre você, isso fala muito sobre o tipo de pessoa que ela é, né? O que ela gosta de promover nos relacionamentos. Vocês têm que começar a pensar nisso de uma forma mais crítica. Consulente Zoom. O maior medo dessa pessoa. A primeira carta que sai é o poder. Essa pessoa tem medo de você assumir o controle do seu poder pessoal, da pessoa que você é, do valor que você tem. Cara, que coisa louca isso. Conexão natural. Essa coisa da conexão natural, né? Ah, de repente vocês têm... você já sabe... ou vocês já sabem que vocês têm uma conexão de vidas passadas, ou uma coisa que é espiritual, que precisava ser vivida. A conexão natural, então quando vocês se encontraram, aquilo foi muito automático, né? Aquele imprint, aquela coisa de, eu já conheço você, sinto que conheço você há algum tempo, isso aqui é muito especial, e você pode ter se deixado levar emocionalmente, ou abalar, ou desestruturar emocionalmente por conta dessa tamanha conexão, tá? Ou em nome disso, caso você saiba que vocês têm alguma coisa espiritual para cumprir, né? Chama gema, alma gêmea, alguma coisa desse tipo. Então você pode ter levado essa situação até o teu limite por conta dessa conexão grande que vocês sentiam, né, com essa pessoa. O medo de perder essa conexão, isso pode ter te abalado muito, ter levado você a ficar muito abalado. Só que na cabeça dela, uma vez que você... Consulente Zoom,
Ó, o medo dessa pessoa em relação ao consulente. Na cabeça dela, uma vez que você se equilibre e que você assuma o eixo do teu poder pessoal, você vai inclusive rejeitar essa conexão. Você vai falar, tudo bem, eu entendo que eu tenho uma conexão com essa pessoa, mas eu não tenho obrigação de aturar uma série de coisas, não tenho obrigação de viver determinadas coisas, de aguentar determinados comportamentos, sabe? Rejeitar a conexão. Mas essa rejeição da conexão vem com isso aqui primeiro, com você botando a tua cabeça no lugar. Aventura, explorar, paixão e viagem. Ou que você vai embora, né? Você resolve explorar outros caminhos, ou que você entenda que isso era uma paixão, que você entenda que, de repente, aquilo que era da conexão era para ter sido vivido, já foi vivido, é isso, né? Já aconteceu, entendo que havia uma conexão, mas eu rejeito essa conexão de alguma forma. Porque eu estando no meu eixo, eu percebo que essa conexão, de repente, era uma coisa que não era para se aprofundar, ou era algo para ser passageiro, né? Ou que a vida é isso aí mesmo, a vida é uma aventura, é feita de experiências, então eu já vivi o que eu tinha que viver dessa conexão, agora eu vou tocar para frente. A pessoa está olhando, está em cima do cume, olhando para frente. Então ela está praticamente dando as costas para essa conexão. Tá? Então na cabeça dela, uma vez que você se aterre e que você se erga, bota a sua cabeça no lugar e você se equilibre, você não vai deixar de enxergar a conexão, mas você vai começar a enxergar a conexão de uma forma mais racional, talvez, ou até uma forma mais verdadeira. E isso vai fazer com que você rejeite essa conexão. Porque ela pode ser de alguma forma dolorosa, desafiadora demais, cansativa demais, ou você pode ter um entendimento de que uma das pessoas não está preparada para a profundidade disso, então é hora de seguir em frente. Era algo que precisava ser vivido, aprendido e tocado para frente. Para alguns casos, né, no caso aí da Corte de Paus, que você pode entender de repente que era só um momento, uma aventura, algo para você levar como experiência e de repente não valorizar tanto como estava valorizando antes. Vou pegar outro oráculo aqui. O medo dessa pessoa. E você virar as costas, vai botar a mochila nas costas e vai embora. Vai viajar, né? Vai explorar. Então essa conexão era algo que merecia ser explorado, merecia ser vivido, mas que se começou a ficar muito difícil, muito cansativo, muito doloroso, você vai rejeitar. Mas você só vai fazer isso se você não estiver no domínio do teu poder pessoal, né? Se você estiver no domínio do teu poder pessoal, você larga isso daqui, você só vai continuar vivendo algo que é só baseado em paixão, que de repente não é o que você quer para você, né? Quando as duas pessoas querem a mesma coisa, excelente. Mas se você quer algo a mais, né? Já estou entendendo que isso aqui não vai além, já estou entendendo que um de nós ou uma de nós não está preparado para viver essa conexão. Então, essa coisa muito aventureira ou muito superficial que está sendo oferecido para mim, agora eu estou entendendo que não é o que eu quero. Não é o que eu quero para mim. De repente vai ficar para uma outra vida, vai ficar para um outro momento dessa vida, né? Quando as duas pessoas estiverem preparadas, você vai rejeitar essa conexão. Rejeitar. Mas isso parte dessa ideia, desse processo estranho de que essa pessoa acredita
que enquanto você não está no domínio do teu poder pessoal, e isso sim, enquanto você está super apaixonado, enquanto você está tomado de emoção, enxergando uma conexão brutal entre vocês, enquanto você está com medo de ser rejeitado e abandonado, isso aqui não vai acontecer. O medo dela é que isso aqui aconteça. Tá? Ah, de repente já aconteceu, ela tá começando a ficar apavorada. Era realmente o medo que ela tinha, tá? Talvez ela agora esteja entendendo que ou a coisa tá, o buraco é mais embaixo, ou a coisa acabou, ela tem que te tratar de outra forma, né? Nem para todo mundo isso aqui vai acabar, né? Quando você botar a tua cabeça no lugar, ou quando você tomar posse do teu poder pessoal, às vezes você vai botar essa pessoa no lugar dela e ela vai começar a agir diferente. Nem para todo mundo vai acabar, né? Quando é uma pessoa que está tendo atitudes erradas, mas ela é capaz de mudanças, pode ser que você consiga dar uma guinada nessa situação, tá? Então, nem para todo mundo isso é uma finalização. Você pode, inclusive, mostrar para essa pessoa que você não quer só a aventura, que você quer viver a profundidade disso que vocês sentem. Para algumas pessoas isso vai ser possível, você vai conseguir reverter isso. Para outras não, para outras isso foi uma coisa que já aconteceu, né? Ou que está acontecendo nesse momento. Então você tem que adaptar a sua situação. O maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 1. Em alguns casos ela tem medo até que você comece a não levar ela a sério, né? Liderança, é porque a letra é muito pequena mesmo, não sei se dá para ler. Liderança ao lado do poder. Quer dizer, você vai começar a assumir um posto de que você está no comando, ou no comando da relação, que às vezes não é isso, né? Você não está querendo mandar em ninguém, mas na sua vida você tem direito de mandar, né? Então, lembra da história da roda que gira e fica um por cima, o outro por baixo, né? Então, você se colocar na parte de cima da roda, você promover mudanças importantes em busca de um equilíbrio de ação nesse relacionamento em que você começa a ter voz, você começa a falar aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, sabe? Você começa a se colocar, a se posicionar com ações de liderança. A liderança que vem do poder pessoal, não vem de você querer mandar no outro, vem de você assumir o seu próprio controle nessa situação. O seu próprio controle. E cortar aquilo para você que não vale a pena, olhar para frente, tocar para frente. Então, para cada situação, né? É um resultado diferente. É você ir embora, é você não querer mais, é você enxergar que ela é uma pessoa aventureira que não serve para você e você rejeitar isso, tá? Ou você rejeitar a forma que ela trata você e você mesmo ir embora. A questão aqui é que é, assim, estranhamente importante para essa pessoa que você não tenha o seu poder pessoal em dia e não esteja equilibrado nos seus pensamentos e nas suas ações. Que me parece que para ela é mais fácil de conduzir as coisas ou mais fácil de dominar e ter o controle da situação quando você não está no teu domínio, tá? Do teu poder pessoal e do teu equilíbrio pessoal, tá? Isso é uma coisa muito esquisita, na minha opinião. Assim, pensar um pouco sobre isso. Se você está com essa pessoa, isso precisa ser conversado, né? Vou botar mais 4 cartas aqui. Consulentes 1, maior medo. Ou medos dessa pessoa em relação ao consulente. Vamos ver o que sai aqui, se é alguma coisa a mais.
4 de copas. Se você rejeitar essa conexão, ela não vai encontrar ninguém como você, tá? Ela vai ficar entediada. Você é a pessoa que importa. As de copas. Que aqui há sentimento. Então, assim, é uma pessoa que tem atitudes que você precisa botar limite nela, tá? Você tem que botar limite nela. Botar limite na forma dela de tentar ter o controle da situação, ou tentar ter o controle da relação. Porque o grande problema, o medo dela é que você tem o controle. Por que isso? Né? Uma relação é feita de duas pessoas. As duas pessoas precisam estar no controle. Né? Não é para ela ter medo de você. Né, das tuas ações de poder pessoal aqui. Ah, e se o consulente 1 assumir o poder pessoal, vai querer mandar em tudo? Mandar em quê, gente? Um relacionamento é, né, bilateral. Então, assim, essa pessoa gosta de você, ela tem medo de te perder, ela tem medo de quando você se equilibrar, você começar a rejeitar o sentimento que vocês têm um pelo outro, porque para ela vai ser difícil de encontrar uma outra pessoa como você. Muito difícil. Mas isso aqui tem um pouco a ver com temperamento, tem um pouco a ver com as ações que essa pessoa costuma ter com você, a forma que ela te trata na relação. Você tem que estabelecer limites para isso aqui, tá? Isso é sério. 8 de paus. É uma pessoa que, assim, eu vou ter que procurar, né? Então, se o consulente 1 me rejeitar, o meu grande medo é que eu vou ter que tomar ações de procura e de ir atrás, e isso para mim é desgastante. 7 de copas. Eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que me focar, né? Eu vou ter que subir numa moto e ir atrás. Porque eu não vou conseguir ficar bem sem o consulente 1. Essa pessoa tem muito medo de você rejeitá-la. Uma vez que você enxergue que ela tem um padrão de comportamento nessa situação de vocês que não é aceitável, tá? Porque ela, de alguma forma, quer estabelecer uma competição de poder dentro dessa situação, mesmo gostando de você, tá? Ela tem medo que quando você perceber isso, quando você já percebeu, você vai botar uma série de limites, ou não vai querer mais estar com ela, vai rejeitá-la, porque de alguma forma o comportamento dela não é aceitável para você, de alguma forma, ela vai sofrer de saudade. E aí ela vai ter que tomar decisões, ela vai ter que escolher, né? Ela vai ter que parar de iludir, ela vai ter que ser mais assertiva nas decisões dela, ela vai ter que investir nesse relacionamento, de repente de uma forma mais objetiva, porque vai ser uma exigência sua. Você vai estar lá no palanque falando, olha, agora eu quero atenção, agora eu quero foco, né? Você já foi desfocado quanto você quis, agora eu quero foco. Eu sei o que eu quero para mim, ou você me oferece aquilo que eu quero receber, ou então você vai ser rejeitado. E o pior de tudo, essa pessoa acredita que quando você estiver no domínio do teu poder pessoal, não vai faltar opções a você. Essa pessoa gosta de você e ela admira assim, até a tua questão emocional, a forma que você se entrega na relação. Então, na cabeça dela, para uma pessoa como você, que se relaciona como você, dificilmente você não vai ter escolha, sabe? Você vai ter muitas opções, você vai escolher quem você quiser. Inclusive, se você não quiser escolher ninguém fixo, quiser viver aventuras, vai estar na tua mão fazer isso. Então, esse é um outro medo que ela tem, né? Quer dizer, um desdobramento do medo, de repente, de te perder, é de que na cabeça dela, você facilmente arranja uma outra pessoa. Facilmente. Ó, rápido. Então, assim, se você rejeitá-la, porque você já não vai estar aceitando determinados padrões de comportamento dela, ela vai sentir muito a sua falta. Ela vai ter muita dificuldade de conhecer
novas pessoas, novos amores, ela vai ter que acabar de alguma forma cedendo ou indo atrás ou procurando, né? Viagem. Ela vai ter que fazer mudanças importantes, né? Ela vai ter que fazer alterações importantes na forma dela de ser ou na falta de foco dela na relação para que ela possa oferecer aquilo que você está querendo. Que você está aqui no palanque, ó, falando que é o teu desejo. É isso aqui que eu preciso. Ou você me oferece, ou então eu não quero. Tá? Essa pessoa ela tem medo do teu poder pessoal. Quer dizer, ela acredita no teu poder pessoal, mas as ações dela são para anular ele. Tanto que quando ela achar que você vai assumir o teu poder pessoal, isso aqui vai ficar ruim para ela. Talvez você comece a enxergar coisas que você não estava enxergando antes. Inclusive, talvez você enxergue que aquilo que você enxergava como uma conexão imensa, uma conexão forte, de grande amor, de grande potencial, de repente já não é mais aquilo. De repente você começa a ver outras opções, começa a fazer mudanças importantes, começa a tomar posse do teu poder pessoal, entendeu? Se tornar realmente protagonista da tua história e seguir em frente. E essa pessoa vai ficar aqui, ó, chupando o dedo. É isso que ela acha. Ela acha que ela vai te perder e não vai encontrar ninguém como você, não vai. E você vai estar lá, ó, de costas para ela, escolhendo dentre as inúmeras opções que você tem, porque você tem total capacidade de ter inúmeras opções. É o que essa pessoa acha, tá? Então aqui é muito importante que você reveja, tá? A forma que você está agindo com essa pessoa. Porque essa pessoa ela pode estar tendo ações com você de alguma forma desestabilizar o teu poder pessoal para que você se sinta rejeitado. Você se sinta rejeitado, com medo de perder, achando que não vai encontrar ninguém melhor, né? Que ela é a melhor coisa do mundo, que vocês têm uma conexão ímpar, que é uma coisa, né, super importante. Às vezes mas o outro também tem que estar preparado para viver isso. Então ela está se valendo disso, que você está dando grande importância para essa conexão. Talvez porque você não esteja no total domínio do teu poder pessoal. Quando você estiver no total domínio do teu poder pessoal, aí você vai, ó, vai pro palanque, vai reclamar, vai dizer o que você quer, vai fazer tuas exigências, né? Vai colocar os teus limites e, para algumas pessoas, você vai salvar a relação com isso, né? Vai tirar essa relação de uma possível superficialidade e para outras pessoas você vai tocar para frente, vai vivenciar novas experiências. Essa pessoa tem medo de tudo isso, dela ter que fazer mudanças importantes para manter isso funcionando, tá? Ou ela perder você de vez para novas possibilidades, tá bom? Vamos para o 2. Grupo 2. Orgonite. De pirâmide tão bonita, ó. Ela tem uma coisa colorida. Como que eu comecei? Comecei com a deusa. Vamos lá. Consulente 2. Medo, maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Medo, maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Responsabilidade. Tem alguém aqui que não está querendo assumir alguma coisa. Ou algum erro, alguma coisa que foi feita ou falada. Consulente 2. Maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2.
Dessa pessoa em relação ao consulente 2. A deusa da lua. O que há de obscuro aí nessa situação? Foi esse aqui que eu tirei primeiro, não. Foi o chakra. Algumas coisas estão... talvez não seja para todo mundo, mas tem coisa oculta aqui nessa situação que você não sabe. E essa pessoa não está muito se sentindo à vontade para assumir a responsabilidade. Ela não quer que você descubra algumas coisas a respeito dela, tá? Algumas coisas estão ocultas. Consulente 2. Maior medo ou medos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Ela pode estar escondendo coisas de você ou já ter feito isso, né? Já ter escondido coisas. Imparcialidade. Consulente 2. Maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Lembrar muito a carta do 2 de ouros, né? Ela tentando equilibrar as coisas ali para poder carregar os 2 vasos, né? É um balde, alguma coisa assim. Que fazer para equilibrar as coisas? Dedicação. Tinha alguma coisa, tinha alguma coisa oculta que podia estar causando bastante sofrimento, ou pode estar causando bastante sofrimento nessa situação, que essa pessoa não está te contando, tá? Como é que eu vou explicar o que eu estou entendendo aqui? Essa pessoa, ela tem muita dificuldade, ela sabe que ela tem responsabilidade em alguma coisa aqui, tá? Ela tem responsabilidade em coisas que ela acordou com você, em coisas que ela prometeu para você, em coisas que ela conversou com você, ou disse que te ofereceria dedicação. A dedicação é um anel. Para muitas pessoas é um compromisso, tá? Então, aqui entra, não é para todo mundo, mas entra inclusive o grupo do triângulo amoroso, tá? Essa pessoa tem grande medo de você sair dessa coisa do não enxergar tudo e você começar a enxergar claramente, porque algumas coisas estão obscuras, né? Para você, algumas coisas você não entende, aquilo que você não entende, por que não acontece, te faz sofrer, te faz mal. E tem coisas que você não entende que, na verdade, são culpa dessa pessoa. São de responsabilidade dela. Ela tem medo que você tenha esse entendimento, sabe? De que, de alguma forma, ela tá levando as coisas assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tomando decisões meio que para te calar ou fazer você aguardar um pouco mais. Aqui tem muita promoção de ilusão aqui, tá? Ou houve muita ilusão. Ilusão com relação à dedicação, tá? Então essa pessoa se demorou mais em oferecer algo que ela estava prometendo ou que ela estava combinando com você, se demorou mais a entrar na tua vida de forma mais firme, te oferecer algo mais sólido. No caso do triângulo amoroso, demorou a abandonar a situação que ela tinha para estar com você. Para algumas pessoas você nem esperou.
Para algumas pessoas, né? Então, esse era o medo dela, caso já tivesse acontecido, né? Já aconteceu, esse era o grande medo dela. Quer dizer, o grande medo dela se concretizou, né? Era você enxergar aquilo que ela escondia, que ela, de alguma forma, te enrolava. Desculpe os termos, eu não tenho mais o que dizer aqui, tá? Ela, de alguma forma, ela tinha culpa das coisas não caminharem, das coisas não se fixarem ou não se estabilizarem ou não mudarem. Ela tinha culpa disso de alguma forma. Ela escondia coisas de você. Para algumas pessoas, ela escondia intenções e ela ficava o tempo todo tentando equilibrar as coisas, né? Ah, eu não consigo me mudar de país para ficar com você porque eu ainda não recebi a promoção que eu preciso, né? Mas isso não necessariamente era uma realidade, por isso que sai essa carta da Lua. Ela talvez ela tivesse os medos dela, talvez ela tivesse outros motivos e de alguma forma ela ficava equilibrando a situação do que ela estava vivendo e do que ela queria viver com você e nunca te oferecia realmente a dedicação que você merecia receber aqui. Então, ela tem medo de você, assim, cair a tua ficha e você perceber que ela, né, para algumas pessoas, assim, de triângulo amoroso, você ficou anos esperando essa pessoa concretizar aquilo que vocês combinavam. E aquilo que vocês combinavam nunca se concretizou por culpa dela. Culpa dela. Se você já entendeu isso, então o maior medo dela já se concretizou em relação a você. Se isso está acontecendo agora, abre o teu olho. Essa pessoa ela não está te falando tudo, tá? Ela pode estar te dando justificativas, ela pode estar te dando explicações para ela não te procurar, ou não estar com você, ou não promover as mudanças que você gostaria que ela promovesse, que trouxessem mais estabilidade, ou até assumir a relação, mas ela está fazendo isso de uma forma racional, ela está fazendo isso sabendo o que ela está fazendo. E ela não está te falando tudo. Ou ela está te escondendo coisas, ou ela não está sendo verdadeira. Ela está pegando a verdade e botando na sombra. E aí você pode olhar para ela e falar, nossa, mas ela realmente está tentando fazer o melhor, né? Equilibrar as coisas, né? Tomar decisões importantes para poder se dedicar mais a mim. Mas eu não sei se é isso que ela está realmente fazendo. É o que parece que ela está fazendo, mas não necessariamente é o que ela está fazendo mesmo. E ela está com medo de você descobrir isso. Então ela pode estar te prometendo coisas que ela já sabe que não vai conseguir cumprir. Tá? Pode estar te enrolando, pode estar te iludindo. É isso. Vamos ver o que mais que sai aqui. Ah, isso pode ser coisa muito grave? Gente, ó, a carta da dedicação. Não precisa ser tão grave. Havia, sei lá, 10 anos de triângulo amoroso, a pessoa até hoje não cumpriu o que prometia. Não precisa ser tão grave. Pode ser uma pessoa que você está conhecendo agora, começou a namorar há pouco tempo. Aí você nunca consegue vir me ver. Ah, eu estou trabalhando muito. Não é verdade. Entendeu? A pessoa pode até estar trabalhando muito, mas o motivo para ela não estar se dedicando tanto quanto ela deveria estar se dedicando não é esse. E ela sabe disso. Sabe? Então, se você está morrendo de saudade, se você está triste, se você está com medo dessa relação terminar, se você está de alguma forma pensando em desistir, ela sabe que a responsabilidade é dela e ela está com medo de você enxergar isso. Tem alguma coisa a ver com ações ou atitudes dessa pessoa que não correspondem totalmente à realidade. E ela sabe que a culpa é dela. Que é ela que esconde a realidade.
E essa realidade escondida tem total importância e gera uma consequência direta na capacidade dela de se dedicar a essa situação. E para muitos casos se dedicar é ou assumir alguma coisa, ou se dedicar a ter um relacionamento bacana com você, né? Melhorar a situação de vocês, de repente, tá só namorando, dá um passo a mais, né? Então, de repente, você quer algo mais, essa pessoa tá embromando, dando desculpas que não correspondem à realidade. Consulente 2, o medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Isso já pode ter acontecido, né? Para quem está afastado, você já pode ter, assim, realizado o pior medo dela. A carta da morte. Finalização, cuidado e inevitável. Na cabeça dessa pessoa, na hora que você descobrir que ela não é totalmente honesta com você, que ela tem culpa dessa situação estar atrasada, dessa situação não caminhar na velocidade que deveria estar caminhando, ou vocês não terem se assumido, né, ainda como deveria ter sido, isso vai acabar, tá? Acabar. Que há um perigo real disso acontecer, e para alguns casos, eu vou ficar me repetindo, para alguns casos isso já aconteceu, já acabou, você já realizou, entendeu? Já foi o pior pesadelo dessa pessoa, você em algum momento, você caiu na real, abriu o teu olho e percebeu que ela não era totalmente honesta, ou nas intenções, ou nas ações dela com você. Que parecia, por um tempo, que ela estava super, né, se dedicando realmente a ajustar as coisas, mas não era bem assim. Inevitável. Inevitável morrer. Então, não havendo dedicação, é inevitável a morte da situação. Então, uma vez que você comece a enxergar o que está escondido, é inevitável de acabar. Por quê? Porque você vai começar a enxergar que ela tem responsabilidade em muita coisa que não caminhou, muita coisa que não concretizou. Ela tem culpa no cartório. E ela sabe que tem. Por isso que, né, ela tem medo. Para quem já está afastado, talvez você não saiba tudo. Consulente 2. O maior medo dessa pessoa. Em relação ao consulente 2. Medos. O maior medo dessa pessoa em relação ao consulente 2. Que coisa, né, gente? Sombra. Não sei se dá para ler. Sombra. Essa pessoa está com uma máscara. Pode ser algo muito grave? Pode. Ou não, pode não ser algo tão grave, algo até que poderia ser resolvido. Mas na cabeça dessa pessoa, talvez seja muito grave, porque ela pode estar ocultando isso ou mentindo sobre isso já há algum tempo. E parece que as coisas estão caminhando para um equilíbrio, para que essa dedicação dela finalmente aconteça, mas parece que nunca acontece. Essa pessoa nunca te falou tudo, tá? É uma pessoa mascarada. Ela nunca te falou tudo. Ela tem questões dela que ela precisa resolver, questões que ela escondeu nas sombras. Então, estou tentando aqui dar uma série de exemplos. Outro exemplo, o meu casamento é uma droga, eu não tenho nem contato físico com a pessoa que eu estou casada. Será? Será que isso é real? Né? Então, assim, algumas coisas que foram entregues a você nessa situação não eram verdade. Não eram verdade.
E essa pessoa sabia o que estava fazendo. Ela sabe da responsabilidade dela. E ela sabe que ela não é totalmente honesta. Ela está mascarada. Cuidado para você não estar assim cegamente acreditando em tudo que essa pessoa está falando para você. Inclusive em desculpas que ela está dando para de repente modificar a dedicação dela nessa situação, ou reduzir a dedicação dela, ou desculpar, né? O fato de não estar se dedicando tanto. Aquilo que ela está te falando não é totalmente verdade. E qual é o grande medo dela? É de você ter percepção disso. Na hora que você tiver percepção disso, isso vai acabar. Você vai cortar a onda dela, uma coisa meio que inevitável na cabeça dela. Para alguns casos, você também vai finalizar a sua dedicação. Ah, eu estou descobrindo coisa que eu não estou gostando? Então eu vou sumir, eu também não vou mais paparicar, não vou, nem todo mundo vai cortar ou sair da vida dessa pessoa. Mas na cabeça dela, uma vez que você descubra que ela não é totalmente transparente, que tem muita coisa que está escondida, por ações dela, você vai cortá-la. Ai, meu Deus. Vou tirar mais 4 cartas aqui no tarô. Então tem coisas aí que você está acreditando cegamente em relação a essa pessoa e você precisa relativizar um pouco, tá? Investigar um pouco, que você pode estar acreditando em falácia, tá? Um pouco de cuidado com essa pessoa. Consulente 2, medo, medo dessa pessoa. Inclusive, para algumas pessoas, promessa de casamento, né? Promessa de relacionamento sério, promessa de casamento, e essa pessoa, de repente, já tem um casamento que está oculto, já tem um relacionamento sério que está oculto. Pode ser uma pessoa, cuidado, pessoal da distância geográfica, pessoa falando que tem mundos e fundos, que tem condição financeira, às vezes não tem. Por quê? Porque o anel, você vê que o anel é de grande, né? É muito trabalhado, parece ser um anel muito caro, tá? Um cuidado com o que essa pessoa mostra de prosperidade para você. É uma pessoa que gosta de reconhecimento, a carta do carro. Ela gosta de ser paparicada e reconhecida como alguém importante, como alguém legal. Ela tem medo que na hora que você entenda que aquilo que ela está falando não é totalmente verdade, você escolha um dos caminhos e ó, vai embora. Que coisa, hein? Ah, pode ser uma coisa banal, pode. Ah, eu não posso ir te ver hoje porque eu tenho que dormir cedo para trabalhar amanhã. Aí vai, pega o carro e sai com os amigos. Pode ser qualquer coisa, qualquer banalidade, entendeu? Que é uma coisa boba que você pode falar para o outro, olha, eu não vou te ver hoje porque eu vou estar com os meus amigos hoje. Beleza. Ok, vai lá espairecer, né? Só mantenha o contato comigo e tal, beleza. A pessoa às vezes prefere mentir. Então essa pessoa pode não ser uma coisa de uma promessa tão grave, pode ser uma pessoa de pequenas atitudes que geram desconfiança, pequenas atitudes que guardam coisas ocultas, comportamentos irresponsáveis, tá? Então, se você está acreditando assim, cegamente nas coisas que essa pessoa fala, você precisa ficar esperto. 4 de espadas, às vezes tem muito a ver com silêncio e afastamento,
não poder falar, não poder ver, estar cansado. Para alguns casos, essa pessoa tem muito medo ou já está com medo de você ter se silenciado aqui. É o que eu falei quando eu vi essas duas cartas juntas, né? Então, assim, você pode estar começando a desconfiar das coisas que ela fala e das atitudes que ela tem, e você pode estar começando a querer seguir um outro rumo, tá falando menos, tá tentando se recuperar das coisas que você descobriu. Essa pessoa tem medo de você descobrir coisas e querer se curar dela. Sabe? Não querer falar mais, de você sumir, ficar em silêncio. Carta da justiça, de você querer fazer justiça, inclusive. Para alguns casos, tem um entendimento errado da justiça divina. Para alguns casos, você querer se vingar, por exemplo. Ou ficar em silêncio, ou sumir. Ou prometer coisas e não cumprir, meio que para dar uma lição nessa pessoa. E para a grande maioria, é sumir. Sumir para tentar esquecer, quer dizer, dar um basta na sua dedicação, a sua dedicação. Ela tem muito medo. Então, uma vez que ela acredita o quê? Uma vez que você reconheça que ela não é totalmente transparente com você, que tem umas coisas de atitude estranhas dela contigo, você reconheça que ela não é uma pessoa tão dedicada quanto ela tenta passar para você, as intenções, se dedicar, de que ela é honesta, de que ela fala tudo, você vai se afastar dela. Você vai ficar em silêncio, você vai processar isso. Até agora não saiu assim, você não vai fazer um escândalo, você não vai apontar o dedo na cara de ninguém, não, você vai ficar calado. Você vai sumir. E vai querer dar uma lição nessa pessoa. De repente, você sumindo e finalizando as coisas é o dar a sua lição. Aqui não parece na cabeça dela, né? Vou tirar a última carta. Ela não acredita que você vai ter uma reação desmedida, sabe? Vamos ver o que sai aqui. Cavaleiro de Copas. Não vai ter uma reação desmedida, não vai dar uma de louca, de louco, vai apontar o dedo na cara, não, você vai sumir. E na tua cabeça, você sumir já vai assim fazer com que ela pague de alguma forma, você desistir dessa situação, você não falar mais nada, você tocar para frente, reconhecer que de repente ela é uma pessoa que não vale a pena e você tentar se curar dela, correr atrás da tua própria justiça. Você retirar a tua entrega afetiva, Cavaleiro de Copas. Quer dizer, você deixar de se dedicar a essa pessoa que estava na sua vida de forma superficial, ao invés de estar realmente se dedicando a você, estava só com charme, né? Beijando teu pescoço, te agradando, te oferecendo coisas que de repente não conseguiria cumprir. Então você retiraria a tua oferta afetiva aqui. Ela tem medo, assim, que a tua reação, ela não tem medo de você fazer um escândalo, não. Ela não tem medo de você expor a situação, ela não tem medo disso, não, tá? Ela tem medo de você não querer mais, ela tem medo de você desistir dela, ela tem medo de você retirar aquilo de amor que você oferece para ela. De você, de alguma forma, fazer com que ela pague ou que ela colha o que ela fez para você. Então, se ela não foi totalmente transparente com você, você vai sumir, você vai desistir, você vai se calar. Sabe? Você vai retirar a sua dedicação, você vai finalizar essa situação de forma silenciosa, você vai embora, vai bloquear, vai querer mais saber. Essa pessoa pode até fazer investidas na sua direção, mas você não vai querer, você vai querer aquilo que é justo para você. Para algumas pessoas você não vai nem responder à procura dessa pessoa.
Ela tem grande medo disso, grande medo que você desista dela. Uma vez que você descubra que ela não é totalmente verdadeira com você. Que você desista. Ou de repente que você perceba que boa parte daquilo que não está dando certo e que não está funcionando nessa situação, que parece que é uma coisa do destino, que não é culpa dessa pessoa, são ações dela que prejudicam a situação. Ela não diz isso para você, ela não conta isso de forma transparente para você, mas na verdade é de responsabilidade dela. Então pode ser uma coisa boba, né? Uma coisa, de repente, a pessoa não foi te ver, ou a pessoa não mandou mensagem quando disse que mandaria mensagem. Ah, mas eu estava muito ocupado. Tava nada, né? Quem é que está ocupado para mandar 10 segundos de oi, tudo bem? Né? Então, assim, não era bem isso. De repente, ali naquele momento, ela não quis, ou ela não podia, ou não era prioridade. Então, ela tem medo de que você entenda isso, de que você reconheça que muitas coisas que desandaram aqui ou que não andaram como você esperava, vindo dessa pessoa, quer dizer, um cavaleiro mascarado, não eram totalmente verdade do que ela falava para você. Ela escondia coisas ou mentia em determinadas situações. E ela tem um grande medo de quando você chegar ao ponto de perceber isso, que ela não é totalmente honesta, que isso afeta gravemente a dedicação dela à situação de vocês, você vai parar de se dedicar a ela. Para algumas pessoas, você vai dar a ela aquilo que você acredita que é o castigo que ela merece. Para alguns casos é se silenciando, para outros casos é se retirando, para outros casos é conhecendo novas pessoas, quer dizer, se curando e no processo beijando outras bocas, conhecendo outras pessoas, que tudo isso, no final das contas, é uma forma sua de botar um ponto final. Esse é o grande medo dela. Então, para quem já está afastado, para quem você já enxergou que tinha algo de muito estranho no comportamento dessa pessoa, nas coisas que ela falava ou prometia para você, tá? O grande medo dela nesse momento é você se recuperar dela, você se curar dela e a vida te mandar uma outra pessoa. Uma outra pessoa que te ofereça, de repente, aquilo que você está precisando naquele momento. E aí você vai definitivamente colocar para frente, né? Largá-la, abandoná-la. Então aqui quem está com essa pessoa ou quem está investindo nessa pessoa, abre o olho, tá? Essa pessoa, ela gosta de você, mas ela ainda não está inteira nessa situação. Ela não está inteira. É um cavaleiro de copas, tá? Então assim, ela ainda precisa amadurecer muito o comportamento e o sentimento dela nessa situação para que ela lhe ofereça esse anel. Ah, ela não vale a pena de ser investida? Você que tem que saber se ela vale a pena de ser investida. Mas cuidado com as tuas expectativas, vai devagar, né? Dá tempo, de repente, dessa pessoa se promover a um rei, né? Te oferecer algo mais sólido, né? Cuidado com a expectativa alta, de repente, numa pessoa que ainda está iniciando esse sentimento com você, tá? E para quem tá junto, tem coisas que essa pessoa não fala para você, tá? É um cavaleiro mascarado que tem coisas que guarda na sombra, tá? E que de alguma forma ela sente que essas coisas que ela guarda são importantes ou tem uma responsabilidade importante na baixa dedicação dela em determinado setor da relação de vocês. De escolhas, de ações, de decisões.
Então é bom também você sentar para conversar com essa pessoa, tentar descobrir o que pode ser isso que está oculto aqui, tá? Então cuidado com as promessas, cuidado com os acordos não cumpridos, cuidado com as ilusões, tá? Porque aqui tem bastante coisa obscura, não tem tanta transparência assim, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.